Olá novamente, pessoal. Estamos de volta mais uma vez. Tinha travado para alguns, tinha travado para mim também. No caso, deu que as duas convidadas tinham caído. Então eu não sei o que estava acontecendo, mas voltamos. Agora eu acho que agora vamos de vez. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo bem? Alô, alô, testando. Psicoiara chegou aí agora. Socorro, sim! Lawane, socorro! Me ajuda. Cada live vai ter uma surpresa diferente. Olá, já vou convidar as duas. Ouvindo bem, amém, porque esse funciona normalmente me sacaneia bastante com esse negócio de gravação. Olá, de novo, sejam bem-vindos de volta. Tinha travado aqui, não sei o que aconteceu, mas bem, acho que agora a gente vai direto. Bom, pessoal... Mas olha, Nicolas, eu acho que a Diana estava me escutando bem e o pessoal também, não sei. Deu Aqui que tá todo... você caiu. Aqui deu que as duas caíram e eu estava vendo o pessoal comentando que estava travado. Então acho que ficamos em universos paralelos. É verdade, eu acho que rolou isso. Estou chegando mensagem aqui no Travou WhatsApp. para você também, Diana? A Não, eu minha nem fala? travou, sumiu, eu desapareci. Caí, né? Nossa, e eu continuei falando aqui plena. Agora vamos direto. Deixa eu introduzir essa live. Vamos lá. Vou lá eu tentar gravar o título de novo. Olá, pessoal. Boa tarde. A gente está começando aqui nossa live com a Diana. Diana Rugeles. Eu nunca peguei a pronúncia do nome. É É esse mesmo? Rugeles. Se fala Rugeles. Rugeles, mas estamos no Brasil, é Rugeles. Que chique! Nome diferente. Estamos aqui também com a Yara para fazer a mediação da live de hoje, para poder falar um pouquinho sobre a síndrome de Ulisses, ou a síndrome do imigrante. E a Diana também tem uma questão muito importante que ela quer trazer para cá, que a gente estava conversando outra vez no WhatsApp. Ficamos muito tempo poder trazer essa questão, né, Diana? Custou um pouquinho poder trazer a questão sobre confidencialidade de informações no exterior, como é que é tratada a confidencialidade da relação do psicólogo com o paciente, do psiquiatra com o paciente na saúde mental no exterior. A gente pode Então, falar um pouquinho disso no final, assim, sobre a saúde mental, especificamente na Colômbia, que foi o meu campo de atuação lá, né? Está sendo ainda, né? Nicolas, eu estava fazendo a apresentação da Diana. O pessoal escutou bem, não escutou? Agora fica a gravação. Joga de novo a apresentação dela aí para poder ficar a gravação. O importante é ficar gravado, gente. Então, a Diana, ela é psicóloga clínica há 16 anos, morou na Colômbia por 3 anos, trabalhando na Fundação Eudes, como voluntária, atendia pacientes com HIV, que é a AIDS, né? E refugiados. No momento, devido à pandemia e à situação global que a gente está vivenciando, atua de forma online, atendendo no exterior, no Brasil, qualquer pessoa, mas principalmente imigrantes e refugiados, e faz parte de uma linha de pesquisa em psicanálise e migrações na Faculdade Federal de Santa Maria e possui mestrado em ciências do cuidado em saúde na Universidade Federal Fluminense. Eu queria deixar aqui que quem tirar um print dessa live, seguir a Diana no @psicologia.veredas e mandar para ela, ganhará um e-book sobre o tema abordado aqui hoje, né, Diana? É verdade. Não quero que ninguém saia com dúvida daqui. Eu acho que é uma forma também de prestigiar as pessoas que estão aqui também no evento, né? Nessa roda de conversa, que eu quero uma coisa bem informal, não quero nada, sabe, muito, né, professorinha. Sim, uma coisa bem descontraída para quem tiver dúvida pode estar perguntando. Nicolas quer fazer mais alguma? Nicolas quer fazer mais alguma colocação? Pessoal, tira print, aproveita que a gente está aqui parado, rindo um pouquinho.
Aproveita esse momento para poder tirar o print, para não marcar ninguém com careta. Tira o print, já marca a gente também no Story, que a gente adora compartilhar print. A gente ama fazer isso, vocês sabem disso. Toda hora tem um print por lá. Só não marca a gente fazendo careta, que vocês têm vacilado muito comigo em questão de print, tá, gente? Tô levando pro coração essa questão. Ninguém merece careta. Uma coisa que eu acho que a atuação da Diana, uma vez ela mandou o currículo pra gente parou poder ver o currículo dela. A atuação dela é uma coisa incrível, é muita experiência, tem INCA, tem rede pública de saúde, tem muita coisa na carreira dela, na formação dela, é muita experiência. Então, que vocês puderem aproveitar dessa formação dela, tirar dúvidas, aproveitar para conhecer até sobre o tema, se joguem, porque ela fala muito bem sobre o tema. Já ouvi áudios e áudios e áudios da Diana e é uma coisa que você vai se envolvendo de uma forma que ela explica de maneira muito clara. Então aproveita realmente a live, porque não é um tema que é abordado com muita frequência. A gente vai tentar trazer para cá com um pouquinho mais de frequência. Ela está querendo trazer também mais desse conteúdo no Instagram dela. Então sigam lá, sigam o perfil dela. Psicologia Veredas, não é isso? Psicologia Tira print dessa live, manda para Diana, segue ela, só vale se seguir que você ganhará o e-book. Você vai deixar o seu e-mail com ela e ela vai te mandar o e-book pelo seu e-mail. Né? Sim. Diana, então vamos começar abordar sobre a temática. Diana, quem é essa síndrome de Ulisses? Quem é esse Ulisses que tanto se fala? Quem é essa pessoa que todo mundo me perguntou? Nossa, mas quem é Ulisses? Quem é esse cara? Que tem a ver Ulisses? Quem que é esse Ulisses? Então, existe um psiquiatra que ainda atua, que ele tem uma especialização em Barcelona, e ele é um psiquiatra que foi bastante atento e perspicaz de entender um pouco a dinâmica das pessoas nesse processo migratório. E a gente lembra que a questão da imigração tomou mais corpo, eu acho que nos últimos 8, 10 anos, não sei, da gente ver cenas mais fortes de uns tempos para cá, de pessoas no mar, pessoas eles não ajudarem, aquela cena muito dramática da criança na praia, toda arrumadinha, morta, né? Então, o Joseba Achoteg, que foi o psiquiatra que cunhou essa síndrome, ele, desde o ano 2000, ele se debruça nessa temática, porque ele é um psiquiatra, ele é professor da Universidade de Barcelona e estuda saúde mental. Então, ele começou a perceber o comportamento das pessoas que saem, né? Que migram, né, fazem esses processos migratórios, de sair de um país que às vezes é situação de guerra, um exemplo, na Síria, Palestina, os bombardeios, e tentarem escolherem um país, né, passar pelas fronteiras, tudo, para ter uma situação de qualidade de vida ou qualquer coisa assim. Então ele percebeu no decorrer do serviço de saúde mental que ele oferecia, as pessoas num estresse muito grande, um estresse pós-traumático, que isso vem posterior à síndrome, né? Que a síndrome significa sinais e sintomas. E por que ele colocou Ulisses? Ulisses é da filosofia, Ulisses é um romance da filosofia, onde que narra a história, né, da Guerra de Troia. A gente sempre ouviu já falar da Guerra de Troia, do cavalo de Troia, mas assim, por que ele fez essa analogia a Ulisses? Porque Ulisses deixou a sua esposa e um bebê recém-nascido, ele vivia na cidade de Ítaca, e ele foi lutar nessa guerra. E ele ficou 20 anos nesse processo todo de luta, de batalha, e ele sofria muito, ele chorava muito, ele se desesperava, ele se angustiava. E aí ele, eu acho que quis fazer uma menção assim, falando que isso não é de agora, né? Porque a gente às vezes quer reinventar novas psicopatologias, mas se a gente olhar para trás, muitas coisas, óbvio que a gente está em outro momento, a contemporaneidade, a gente é atravessada por isso, mas se você for, e é uma crítica assim que eu vou fazer, olhar o DSM-5, que é a Bíblia da Psiquiatria, eles compartilham o sofrimento humano com qualquer coisa a mais. Então, assim, o DSM, que era uma coisa 1, 2, 3, 4,
gente, já quase não cabe numa mão, né? Então, ele fez referência a isso, assim, da gente olhar para esses imigrantes, eu acho que com compaixão, com empatia, porque não é fácil sair do seu país, as pessoas têm seu livre-arbítrio, né? Elas saem do país por busca de várias coisas. Tem uma romantização também em sair do país, né? No caso mais de... A gente vê mais essa romantização no intercâmbio, que a gente comentou até ontem, e Sim, não, às vezes, se prepara como que está a nossa saúde mental? O que eu vou me deparar lá? Será que eu estudei bem sobre o país, a cultura, como as pessoas? Não que isso seja suficiente, porque muitas coisas, isso é um certo, uma prevenção, mas assim, a gente tem coisas que são incontroláveis, tem pessoas, seres humanos, que a gente vai se ver numa vaga de trabalho que a gente se assusta, como au pair, ou qualquer coisa assim. Então, o Axoteg, ele ficou muito esperto no ano 2000 e falou, não, tem alguma coisa estranha com esses imigrantes, e a gente, será que está cuidando bem da saúde mental deles? Porque será que a gente tem políticas públicas preparadas para receber eles? Ou eles vão ficar marginalizados, virarem pedintes, mendigos e tudo isso, né? Então, foi aí que começou a questão da síndrome de Ulisses, ou também é conhecido como síndrome do imigrante, né? Sim. E, Diana, você quer contar um pouquinho da sua história, da sua vivência na Colômbia, diante de que foi lá ontem na nossa conversa, você me disse que foi lá que você começou a trabalhar com isso, né? Que você começou a se interessar pelo assunto, que surgiu o interesse. Você quer comentar um pouquinho com a gente? Eu acho que eu posso comentar para até contextualizar, né? Na verdade, eu nunca tive desejo de sair do país. Eu sempre pensei assim, um dia eu quero ser médica sem fronteiras, né? No caso, psicóloga sem fronteiras. Hoje eu me sinto assim, porque eu atendo pessoas, né, que estão aí mundo afora com suas idiosincrasias, com suas demandas, mas ao mesmo tempo eu estou num lugar que eu não preciso estar lá, né? Eu estou na minha zona de conforto online, né? Mas assim, eu saí da Colômbia porque meu marido, ele conseguiu um projeto lá e tinha que resolver uma questão pessoalmente lá. A situação não estava favorável aqui no Brasil. Então, quando eu fui para lá, eu fui naquele momento assim de enamoramento, assim, a Colômbia, apesar de ser muito marginalizada, ela tem um seu lado que eu acho que é das políticas públicas muito precárias, mas ao mesmo tempo é um país que é econômico, é bonito, tem seus perigos, sim, ainda tem as Farc, tem a guerrilha, tem tudo isso, está um pouco mais controlado, e a gente foi por esse sentido, por essa missão que o meu marido teve que ir e a gente acompanhou. Eu e meu filho, que meu marido é colombiano, por isso que também a gente foi para lá, né? E aí, a questão toda, acho que o primeiro momento, assim, é você meio que se deslumbrar, os lugares fofos, bonitinhos, meio que você vai se anestesiando, né? E você não tem tanta demanda, porque eu não fui para trabalhar, porque eu já tinha meus pacientes daqui do Brasil. O que eu fiz foi fazer atendimento online, então eu não soube o que é o mercado de trabalho, eu não soube o que é pegar um ônibus cheio, eu não soube viver o cotidiano de um bogotano. Eu estava em Bogotá, na capital. Então, eu estava numa certa zona de conforto que não me demandava o nível de estresse que tem de uma pessoa que vai viver em outro país. Ainda mais um país pobre, terceiro mundo, não é crítica, mas é a realidade, com todas as complexidades que tem nesse país, né? Então, eu pensei, eu não estou conseguindo falar espanhol. Estou na minha zona de conforto. Eu, às vezes, não tenho vontade de falar espanhol, mas me faz necessário falar espanhol, porque eu nem sempre vou conseguir andar com alguém para me acolher, para me levar para uma consulta médica ou qualquer coisa assim. Então, eu tive que me matricular numa universidade, que é a única universidade de Bogotá, a Universidade Nacional da Colômbia, e eu tinha aula de segunda a sexta, que era muito engraçado, porque eu tinha aula com francês, com chinês, com japonês. Agora, imagina o sotaque de todo mundo, né? A professora só tinha ataque de riso,
Eu vi assim, gente, era só vergonha que a gente passava, porque eu achava que eu estava falando espanhol, enrolou na língua, e ela falava, Diana, não entendo nada que você fala. E ali eu falei, nossa, não acredito que ela não está entendendo, eu estou dando tudo de mim. E a gente pensa que o espanhol, por ser similar a algumas coisas, né, é fácil enrolar a língua, mas não. E aí eu tive a necessidade de aprender e pensei, o que eu posso fazer nesse país para contribuir? Né? O que é do meu trabalho? E eu fiz um mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde, que era um mestrado transdisciplinar, e eu escolhi falar sobre a temática de HIV, porque eu tinha estudado na residência isso. Falar sobre transmissão vertical e a transgeracionalidade, ou seja, pais que tiveram filhos com HIV e esses filhos, 16, 17 anos, tendo filhos com HIV. Então, foi me meter nisso. Aí, quando chegou lá na Colômbia, eu falei, vou procurar uma ONG de HIV, que vai contemplar tudo que eu estudei, ou vou aprender mais coisas, como é a política pública do país, diferente do SUS, lá são as EPS que se pagam. E aí, quando eu me deparei, existem as residências terapêuticas, né, das pessoas que são aposentadas, que vivem lá, então fazem um trabalho de acolher, de escutar, tipo, escuta terapêutica, né, de acolher, porque imagina, 40 pessoas morando numa casa, rola barraco, rola briga, confusões, encrencas, né, então assim, eu meio que estava assim, como uma mediadora de conflitos e também ter um espaço para escoar um pouco as vivências da casa, né? E aí o que acontece? Quando eu me dei conta, as demandas que estavam chegando lá eram demandas de refugiados venezuelanos, que é meio chocante, assim, quando a gente ouve falar que eles iam para lá, iam vender café, iam tentar trabalho, e lá tem muita xenofobia com os venezuelanos. Assim como o Brasil, depois eu vou falar que tem xenofobia para quem chega aqui para bolsa de estudo e tudo isso, né? A gente aponta o dedo para lá, mas tem os três aqui apontando para a gente, né? E aí, o que acontecia? Eles iam tentar trabalho, não conseguiam, e eles iam se prostituir. E nisso eles pegavam o vírus, que o vírus é diferente da doença. Você pode ter o vírus, ficar assintomático, e você pode desenvolver a doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Só que lá não tem o SUS, o coquetel, que quando você passa por alguma situação, assim, até aqui como alerta, né? Se você se coloca em alguma situação de risco, seja pérfuro cortante, se você tem uma relação sexual, estoura a camisinha, ou faz sexo sem camisinha, você pode chegar num posto de saúde, falar lá, ou num serviço de atendimento especializado, que a sigla é SAI, e você falar, aconteceu isso e isso, a pessoa vai te atender agora, e vai falar, você vai tomar a pílula no dia seguinte, e você vai tomar o remédio durante 30 dias, qualquer intercorrência, você volta. Então, a gente tem esse acolhimento, né? A gente tem, de alguma maneira, eu acho que esse abraço, porque imagina, a situação de vulnerabilidade, posso ficar grávida, posso, que é o pior, né? Contrair algum tipo de doença, sífilis. Tem esse trabalho de promoção e prevenção, tem o trabalho de você ir nesses centros também, de saber se você se colocou em situação de risco. Eles fazem a testagem rápida, né? Que 90% é fidedigna. Então, lá não tem isso. Então, assim, é mal burocracia, a pessoa conseguiu o remédio. Imagina um refugiado que, né, tenta chegar no Brasil, tenta chegar na Colômbia, conseguir seus documentos, e aí pega uma doença que é crônica e pode ser progressiva. Hoje o HIV, AIDS, ele não mata. Né? O que acontece é que se você não toma um remédio, a sua imunidade baixa e você morre por qualquer coisa, por uma gripe, por uma tuberculose, que é muito comum, né? Porque seu sistema está muito indefeso. E eu comecei a lidar com esses casos assim dramáticos, né? De situações assim, como que eu faço rede? Então, tinha um grupo de brasileiros que eu era pedinte da rede, né? Eu acolhia e ficava assim, gente, será que vocês podem ajudar? O paciente precisa desse tal medicamento, dessa situação, desde comida, cesta básica, coisa assim. Era um pouco o trabalho
também social, né? Que eu acho que o psicólogo ele tem que estar em todas as frentes, né? Não é porque, ela é assistente social, ela pinta, que ela é terapeuta ocupacional. Eu acho que quando a pessoa é investida, ela, né, vai fazendo, penso eu, coisas que né, fazem parte, acho que, do nosso trabalho de escutar também, né? É uma forma de escutar a demanda do outro. Sim, e Diana, diante de tudo isso que você disse e que você está contando, né? Você disse que sobre a síndrome, sobre com essas pessoas que você trabalhou, que chegavam até você, normal, que a síndrome, ela não é uma síndrome que a pessoa, ela tem ou já tem uma predisposição a ter. Ela adquire no processo de migração. Então, pode ser que a pessoa chegue no país super feliz, fique super bem, goste e não desenvolva. Mas também tem as pessoas que chegam no país e adquirem essa síndrome diante do contexto, diante da aceitação, diante da forma que é tratado, né? Você tinha dito antes da romantização do intercâmbio que se faz. É muito legal a gente pensar no intercâmbio, sim, na cultura, nas vivências, nas experiências que a gente vai ter. Mas será que psicologicamente a gente está preparado? A gente sabe a língua para se falar, porque tem uma certa xenofobia, como você diz, por ser de outro país e você vai chegar. E acontece várias coisas que a gente por trás, né, não conhece, assim, né? E tem uma certa romantização, lá é tudo lindo. E não é bem assim como a gente estava conversando ontem. E aí você trouxe bastante da questão o quanto isso afeta o psicológico dessas pessoas e como que a pessoa adquire a síndrome e como isso afeta o psicológico e traz esse transtorno. Uhum. Engraçado, teve uma canadense não, uma brasileira do Canadá que eu atendi, e ela branca, olhos azuis, e ela falou bem assim, mas eu estou me sentindo com xenofobia aqui, porque as pessoas, quando eu paro para falar, era professora de inglês, lá no Canadá, elas escutam mais meu marido que é professor do que a mim. Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas eu vejo as questões gestuais, eu vejo o olhar direcionado a ele como se ele tivesse o saber a respeito. E ela falou, como que pode? Eu nunca sofri racismo, eu sou branca no meu país e aqui eu estou sofrendo um racismo por ser latina, xenofobia, né? Será que eu estou aqui roubando o trabalho de alguém? Porque tem essa conotação, né? Tipo, as pessoas estão indo para quê? Porque é meu território, né? Como se o mundo fosse da gente, né? E as pessoas têm o direito de vir, de estudar outras culturas, de passearem e tudo isso. Parece que cada um quer viver na sua bolha e aí você tem os trâmites, né? Tem todo o protocolo para você estar nesse país, para não estar de forma ilegal, mas mesmo assim, às vezes, as instituições, a polícia, no caso federal, marginaliza a pessoa que está aqui, né? Eu já tive experiência de ir para a Polícia Federal ajudar algumas pessoas, porque eles não falam o espanhol. Você que lute, você que fale o português, a pessoa está lá, chinês, no Google Tradutor. Hoje temos Google Tradutor, mas assim, o que a pessoa hoje, você pode, né, falar no aplicativo e passar para a pessoa, isso, a pessoa passar, mas assim, não é qualquer coisa. Então assim, uma coisa é você ir com uma situação de intercâmbio, meu sonho é conhecer tal país, estudar, me organizar financeiramente, trabalhar em coisas que jamais pensou, porque as pessoas pensam que, né, a gente sair do país, às vezes sendo psicóloga, com mestrado, sei lá, e vai trabalhar como babá é um desmérito. Não é isso. É a forma que é possível, mas as pessoas se assustam. Caramba, você está trabalhando como faxineira nos Estados Unidos, sendo psicóloga. Tem uma amiga minha que é psicóloga e
está ganhando lá $650, mas ela está também atendendo, entendeu? E as pessoas pensam assim, latina não tem estudo. Pô, pessoa cheia de estudo, entendeu? Isso é paradoxal, o que leva, eles se assustam também. Como que pode uma pessoa tão estudada tá limpando a minha casa, como fosse um desmerecimento, e talvez não. Talvez as coisas também não tenham essa oportunidade, né? Muitos imigrantes, quando chegam aqui, para eles se colocarem no mercado de trabalho, a coisa mais primordial é aprender o idioma. A gente não tem uma instituição, políticas públicas que chegue, vem para o Brasil, ou está liberado, eu vou te dar o CPF, o RG, carteira de trabalho, e você vai se matricular numa federal, porque eu acho que é isso, ou numa organização que vai te dar aula, e você vai receber X, um valor simbólico, ou para não trabalhar, ou você vai ter uma moradia para não se preocupar, porque você pode ficar no abrigo mais ou menos 4 ou 6 meses. E depois, tchau, entendeu? Porque outros estão chegando. Então, assim, aí vem chegando, a gente abre para todo mundo, mas não tem esse crivo das empresas, de fechar com as empresas. Quanto que da responsabilidade social que as empresas têm que ter, né? Que elas também são isentadas do seu imposto de renda. Poxa, contrata um profissional. Que profissão ele pode fazer que não precise tanto do idioma dele, né? Será que ligado mais à limpeza? Será que num restaurante lavando louça, não ser garçonete ou qualquer coisa assim? Mas eles ficam em subempregos até conseguirem 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos. Eu sou voluntária de uma ONG, que eu amo essa ONG, eu acho que é a ONG mais perfeita, assim, conseguiu. É um altruísmo muito grande. E se chama Mulheres do Brasil. E ela tem em todos os países. Eu posso falar pelo Brasil, porque na Colômbia tem e eu não conheci muito bem. Então, assim, ela convida, você quer ajudar uma imigrante a ser empreendedora? Ela tem um salão de beleza pequeno, o que ela precisa fazer para ter engajamento? Você pode ajudar uma professora de francês que se descobriu professora de francês porque cansou de ser explorada, trabalhando em tudo, sendo camareira, sendo tudo, e a pessoa, eu vou estudar meu idioma, eu vou entender mais, eu vou passar as regras, né, gramaticais do francês. E a gente vê que para tudo isso acontecer, eu acho que precisa desse contexto de pessoas que queiram estar nessa busca, assim, de dar as mãos, de não soltar as mãos, né? Parece uma coisa assim também romantizada, vamos fazer bem os imigrantes, não sei o quê. Tem todo tipo de gente, assim como pessoas que vêm para cá, assim, na Colômbia eles falam muito assim, las ratas, ou seja, ratones, vem para roubar, vem para saquear. E, sabe, eu acho que tem o sintoma do país. É um país que não produz trabalho, que lá o maior número de call center lá na Colômbia, porque tem apoio fiscal, mais econômico, os salários são mais baixos, né? Então, assim, as pessoas para conseguirem um trabalho, eles sempre têm um diferencial. Você fala inglês e português, você vai ganhar muito mais. Mas o muito mais é R$2.000, R$2.500. E eu atendo muitas pessoas de call center, assim, a ponto que foi a situação que eu vou comentar, né? Que eu atendi uma menina que ela começou a ter muita ansiedade, muito pânico, ela nunca tinha tido isso, começou a ficar desorganizada. E eu fui atender ela depois que aconteceu isso, e ela decidiu falar assim, olha, eu acho que eu não quero mais viver. Foi para uma emergência psiquiátrica, eu não quero mais viver, eu não estou aguentando a pressão. Tem uma animação chamada Happiness, que são os ratos bebendo, os ratos estão no cotidiano, depois eu envio para vocês, que é um pouco a nossa sociedade de Matrix, né? Qual a pílula que você vai tomar, vermelho ou azul, né? Você não pode ficar em cima do muro, né? E aí ela ficou nessa clínica, ela disse que se sentiu tranquila, mas eu garanto que se ela tivesse ido para uma ecoaldeia, para o Caribe colombiano, ela também estaria super feliz, porque a questão não era essa. E aí, depois que ela saiu de lá, se sentiu mais segura, me colocaram para atender como voluntária ela, e aí a gente seguiu o atendimento. E aí eles não tiveram dó, piedade, compaixão nem nada.
começaram a mandar mais trabalho para ela. Eu acho que foi uma forma dela pedir para sair, e em dezembro ela decide sair, porque ela começa a se desorganizar de novo, tendo muitos sintomas. E aí ela falou, Diana, eu vou tirar umas 2 semanas, 15 dias e vou voltar a procurar trabalho de call center. Eu não gostaria, mas vou escolher uns que não tem uma campanha tão forte, que você tem que empurrar muitas vendas. E aí ela tentou em 10 empresas. Nessas 10 empresas ela passou em todas as etapas. E 2 chegaram e ela não passou em nenhuma, né? E ela falou, mas por que eu não passei? Não passou. Ninguém falava. 2 tiveram coragem de falar, porque a gente leu o seu histórico médico que está falando que você foi internada num hospital psiquiátrico e você sofre de ansiedade e depressão. Eu fiquei chocada. Eu entrei em contato com a ACNUR, que é a Agência Nacional de Refugiados, com a Cruz Vermelha aqui do Brasil. Eu falei, gente, isso tem que ser feito um outdoor. Como que violam uma coisa íntima, que é o nosso prontuário médico, nosso sigilo médico? Como que usam isso contra a gente se foi a empresa que deixou ela desorganizada? E aí eu não estava acreditando nisso, porque assim, eu trabalhei no hospital psiquiátrico, né? Eu trabalhei uns 5 anos no hospital psiquiátrico e eu fiquei pensando assim, nossa, qualquer paciente tem direito de ler seu prontuário. Se você falar, eu quero ler meu prontuário agora. Então, um paciente desorganizado, você deixa ele e ele vai questionar. Paciente apresentando esse delírio, que a gente geralmente escreve algumas coisas. Eu ia falar, isso é mentira, isso não aconteceu, você viajou, porque já aconteceu isso. A gente tem direito a ler nosso prontuário, nós, mas a gente tem que dar permissão para outras pessoas lerem. E aí, quando você sabe que as empresas utilizam isso contra você estar no mercado de trabalho, isso é muito cruel. Eu tive a oportunidade de conversar com a médica dela, que falou que não poderia fazer nada, nem tirar o que estava escrito no prontuário, e mais 2 psiquiatras. E eu de fato, eu fiquei muito chocada com isso, assim. Muito chocada, porque assim, uma andorinha só não faz verão, né? Não adianta ficar me debatendo nem nada, mas a questão toda sabe o que eu fiz? Tinha 2 pessoas para indicar, que eram brasileiros que viviam lá. Eu falei, por favor, não vão para o psiquiatra lá na Colômbia. E tem uma piada sobre isso. Depois eu fui saber que a saúde mental é muito estigmatizada quando você fala que faz terapia ou qualquer coisa assim. Terapia, eu acho que não tem tanto peso quanto tomar remédio. A gente ainda fica com medo dessa coisa. Eu vou ficar dopada. E remédio não é para deixar ninguém bobão, dormindo, dopado. Não, tem os seus efeitos colaterais, não vamos ser hipócritas, mas é um processo. Imagina, seu organismo nunca teve aquela experiência de tomar um remédio até diminuir os sintomas, porque a psiquiatria, parte dela trabalha com a cura. Outra parte acredita que é redução de sintomas, que a terapia vai fazer esse trabalho, né, de entender os nossos traumas, tudo que acontece para a gente ressignificar nossas dores, né. E aí foi isso que aconteceu. Ela está aí trabalhando como autônoma, tradutora, se reinventando, porque ela não consegue trabalho. Diana, é importante também falar, né, que normalmente quando um imigrante vem, normalmente ele vem sozinho, né? E aí, como ele lidar com aquela situação que às vezes provoca um estresse muito grande, porque você está sozinho num país diferente, que tem outra cultura, que tem outros hábitos, que tem outras crenças, que tem uma diversidade, né, muito grande e diferente daquela que você é acostumada. E nisso eu ressalto, diante que eu já li o seu e-book, né, e lá fala que, assim, quando você muda com a família, a síndrome de Ulisses ou a síndrome do imigrante, ela não surge
tanto quando a pessoa vai sozinha, ela vai de forma isolada para aquele país, né? Porque até a pessoa conseguir fazer uma amizade, até a pessoa conseguir se encontrar naquele lugar, se inserir naquela sociedade, por ser considerada diferente, entre aspas, né? Porque ninguém é diferente, é muito difícil, né? Se inserir num contexto de uma outra, de outros padrões, de outras sociedades, enfim. Uhum. Então, você falou assim que às vezes o imigrante ele vem sozinho. Às vezes, a maioria vem com a família, ou vem sozinho para trazer um filho depois. Estou atendendo uma paciente de Camarões, que é Camarão, que fala, né? E ela deixou o filho dela lá, a irmã está aqui, ela dá aula de francês. E no primeiro dia que ela chegou aqui, ela e o Uber foram assaltados. Imagina, chegando da África com várias coisas que a irmã queria, de comida, fazer coisas, foram assaltadas. E é um estresse também você sair do seu país, né, deixar o seu filho, não entender nada de português. Eu estou dando aula para ela, é uma experiência assim. A gente utiliza a técnica da língua portuguesa como acolhimento, é mais de mostrar, isso aqui é um copo com água, e aí você vai associando e dando o nome das coisas, porque a pessoa está vendo, entendeu? E ela trabalha num restaurante africano. Mas, assim, a síndrome de Ulisses, eu acho que quando a gente está sozinho, a gente não tem tanto a nossa rede de apoio. O que são nossas redes de apoio, né? A gente pode pensar na questão da religiosidade, espiritualidade, na amizade, nos nossos, né, nos nossos familiares. A gente está lá, presa a um idioma. Né? Quer falar alguma coisa, quer pedir, faz uma mímica, mas tem uma hora que você, não, eu tenho que fazer, aí você fica com vergonha, a pessoa fica assim, como? O quê? Que pena com você, eu não te entendo. E você... Mas eu estou falando, a gente acha que está falando, né? Ou de repente escreve, mas eu acho que a tecnologia ajuda de uma certa forma. Mas eu acho que sim, a gente quando decide fazer uma experiência dessa, seja intercâmbio, seja viver num país para tentar a vida, a gente tem que saber onde que a gente está pisando, tem que saber um pouco da cultura, porque a gente também se choca com algumas coisas. E eu não estou falando que essa coisa da interculturalidade, né, de tudo isso, do pluralismo, multiculturalismo, tem coisas que a gente acaba aderindo à cultura, né, e acaba sendo um pouco a parte da gente. Guacamole, a gente come numa saladinha, ai que delícia, guacamole, com né, ou dançar uma rumba, ou dançar uma música... um badianato, salsa, o reggaeton, Maluma, né? Essas músicas que tem uma batida, comida. Eu acho que quando é nesse campo, assim, é um campo mais acolhedor. Agora, quando você vê situações que não se trata de nós sermos a referência, né? Porque, um exemplo, o Brasil tem xenofobia, na pesquisa que eu estou, das pessoas que conseguem convalidar seus títulos, né, e traduzirem tudo e entrar na faculdade, serem engenheiros, haitianos engenheiros, e brasileiros lá. Como assim esse cara está aqui? Como assim vai ter o mesmo título que eu? Como assim? De onde que ele tirou isso? E tem no edital falando. Inclusive, tem uma universidade que é incrível, que eu adoraria ser professora, até estudante, não sei, se chama UNILA. Essa faculdade, ela tem um acordo com 32 países, né? Esses países são países hispanohablantes, e você não precisa fazer vestibular, quem é de fora. Você precisa comprovar todos os documentos, né? Segundo grau, tudo isso. E tem umas 25 vagas para cada, tem filosofia, tem cinema, tem medicina, tem tudo isso. São 32 países concorrendo. É um edital diferente para quem é imigrante e tem também para quem é brasileiro. Então, as aulas lá são português e espanhol.
e fica no Paraná. Eu achei incrível isso, entendeu? Eu soube há pouco tempo, já tem 10 anos essa faculdade. Então, assim, essa questão da cultura é uma questão que, assim, tem muita coisa incrível, legal. Lá na Colômbia eu tomava banho de temazcal, e você, o que é temazcal? Junto com o índio, é um igluzinho que eles fazem, bem baixinho, que tem uns troncos de madeira, e tem no meio pedras vulcânicas que eles esquentam a mais de 50 graus e põem lá, e fica todo mundo nessa oca, fechado com cobertor, cantando mantras, blá, 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 e você lá. E eles pegam e tacam água, e aquele vapor sobe, e você fala, eu vou falecer agora, e vai ser uma tragédia. Porque assim, você não está acostumado, um clima lá é 15 graus. Imagina você ir para um lugar que é 60 graus, dentro de um igluzinho. E aí eles estão cantando, recitando mantras, tudo isso. Falei, gente, isso é uma experiência antropológica, assim. Eu lá metida nisso, querendo desvendar, querendo conhecer, tá com os índios, né? Eu não usei a ayahuasca, mas usei o rapé, que é um para enxaqueca. Eles ajudam, é um apito grande, catinágua. Então, assim, tem também a ayahuasca, mas estou fora, porque eu sei os riscos que isso impõe. Mas esses outros métodos é para abrir a glândula pineal, segundo eles. Mas como eu tenho um problema de enxaqueca, eu estava topando tudo. Então, assim, tem essas coisas, né? Tem a terapia Cambô do sapo, que você fura o braço aqui e eles pegam, raspam a pele da rã e tacam em você, e você vai para outra dimensão, que eu não sei como. Minha amiga foi, desmaiou. Então, assim, essas coisas eu sou medrosa, não quis ir. E tem outro lado que a gente falou, né, ontem. Que acontece... São várias questões, né? Sim. O Nicolas iria falar, eu fiz uma colocação e o Nicolas queria pontuar alguma coisa, só que, Nicolas, eu acho que você estava com o áudio desativado, se eu não me engano. Alô? Agora tá normal, mas na hora que você falou, não estava saindo som para mim. Eu vi que você estava mexendo com a boca, mas não estava conseguindo te ouvir. Eu queria que a Diana falasse um pouquinho mais sobre aquele caso da confidencialidade da informação em si. Porque, se eu não me engano, eu conversei, ela falou que tinha um outro caso semelhante a esse também, que tinha acontecido com a menina na Colômbia, não foi isso? No caso de usar informações confidenciais na contratação. E tem um ponto também que vale ressaltar. A gente está falando disso no exterior, está falando disso na Colômbia. Mas nada impede que isso também esteja acontecendo no Brasil e a gente não tem a ciência. Porque lá você vai ver que de 10 empresas, 2 falaram. Então, até onde as informações médicas, as informações de laudo, de prontuário, estão sendo realmente confidenciais? Até onde eles estão tendo acesso a essas informações? E a partir de onde? São empresas, são grupos de atendimento, são a rede de atendimento pública? Como é que funciona? De onde saíram essas informações? Então, eles têm um sistema que eles... tem um sistema de saúde que está no prontuário, assim como a nossa história clínica fica no prontuário, né? E aí eu acho que rola essa pesquisa, que é até grave. Imagina uma pessoa que tem HIV e ninguém precisa saber que ela tem HIV e descobrir isso. Eu não lembro da outra pessoa, Nicola, mas eu lembro dessa em especial, que ela tem 25 anos, ela é venezuelana, a carteirinha de refugiada, ou seja, refúgio, pediu abrigo a um país. Então, o país te dá esse lugar de cidadã, não é colombiana, mas com alguns direitos civis da Colômbia. E aí, ela falava para mim, Diana, eu diminuo o meu acento colombiano, porque ela tem um cabelo liso, geralmente como as colombianas, né, tipo véu de noiva, assim, branquinhas, tem os olhos apertados, para que eu não sofra xenofobia, as pessoas não perguntem, inclusive nem anda muito com pessoas da Venezuela, porque, não sei, essa coisa da segregação, fica uma coisa de muita perseguição. Então, assim, sobre o Brasil, eu acho que as leis são muito severas, e, assim, severas que eu acho que tem desdobramento, assim, de você ter danos morais, de você ter como saber. Porque lá na Colômbia fica assim, mas quem te disse isso? Mas de onde você tirou essa teoria da conspiração? E você sozinha ir para um órgão de psicologia e falar,
Ah, sabe que, como venezuelano, sabe o que que é? É porque os médicos daí, de alguma maneira, escreveram coisas que não foram legais para o meu prontuário, e aí as empresas estão vendo. Eu não sei como eles fazem essa troca e fusionam isso, mas isso é muito grave. Sobre o Brasil, a gente sabe o quanto o prontuário é importante, o nosso sigilo ético, né? Todo mundo que atende tem que ter o prontuário, o CRP, a cada 5 anos, né? Tem um tempo, ele fala sobre incinerar caso o paciente não volte. Tem tudo isso e você tem que ter muito cuidado nas suas observações e as suas anotações, porque o paciente também tem direito de ver, se ele quiser, o prontuário. Agora, eu sei, porque eu tenho pessoas que trabalharam na empresa organizacional que já falaram que tiveram que engolir a ética em nome do trabalho, porque empresas como Copenhague falavam, eu não quero gays, gordos e mulheres acima de 40. Eu quero pessoas bonitas para servirem um café. E assim vai. E a pessoa fica refém, ou é isso ou vaza, ou vai embora. Entendeu? E as empresas organizacionais fazem isso. Elas não vão nunca publicar um anúncio que querem isso, mas eles já sabem a faixa etária que eles querem, a cor que eles querem, se é casada, se não é casada, tudo isso tem no mundo corporativista, que é cruel. É um mundo de business, de dinheiro, né? E eu acho que o nosso grande trabalho enquanto psicólogos e sermos éticos não nos tornarmos assim também, que demandam e estão tão frágeis, né? Diana, você trazendo todo esse contexto, muitas pessoas não sabem, não conhecem a síndrome de Ulisses, né? E como você disse, né? Às vezes a pessoa só está com uma ansiedade, só está com algum sintoma e ela já é encaminhada para um hospital psiquiátrico que às vezes nem tem necessidade, que dependendo da situação, claro, mas que às vezes uma psicoterapia ou às vezes uma medicação aí resolveria, já é tratada de uma forma tão absurda, né? Tão assim severa, muito rígida, né? Que tem acesso, que vai para o prontuário dos imigrantes e as outras pessoas têm esse acesso, né? Então, assim, muitas pessoas que vão não conhecem essa síndrome, não têm conhecimento e não sabe nem mesmo o que está acontecendo consigo. Por isso a importância de conhecer, né, essa síndrome, principalmente para quem tem vontade de fazer um intercâmbio, para quem quer ir, né? Saber das políticas públicas, do aspecto da saúde, né? E dentro disso tudo que você falou, não sei se o Nicolas tem mais alguma coisa para... O Nicolas falou que tá ok. Tem sim, tem coisa a pontuar, gente. Quando eu não tenho. Eu não sei se travou para vocês, mas para mim deu uma travadinha, eu acho que foi a minha internet, mas junto com a síndrome do imigrante, que é essa questão do estresse que o imigrante sofre por estar sozinho, pela diferença de cultura, de crença, de etnia, da xenofobia que sofre, da solidão, da segregação, vem também os pais que trazem aí crianças, né? E tem a síndrome da resignação, não é isso? Tem um documentário muito bom. Eu descobri assim aleatoriamente, não estudei porque assim eu não vivi isso, assim, eu vivi de perto mais o contexto da síndrome do imigrante na Colômbia, vendo, né, o que acontece. Muitos venezuelanos, que eram mais os venezuelanos, assim como haitianos e africanos, que eu inclusive tenho um caso horrível
de uma experiência horrível que eu atendi, mas assim, no final foi tudo bem. Mas só para explicar, muitos venezuelanos, eles tentam fazer acordos e virem de forma pacífica. Aí fecha as fronteiras, então eles vão pela mata, aí tem cobra, tem onça pintada. Eu falei, gente, você me falando isso como se fosse assim, não, é porque eu estou atravessando essa rua. O peso que é isso tudo, assim, né, de se colocar em situações tão complexas e graves, que eles têm que ultrapassar tudo isso para chegar num grande barreira que está lá, né, para entrar no Brasil, né? E a Polícia Federal que avalia quando que abre as fronteiras ou não. E eles, quando chegam, têm que ficar em abrigo para depois ver qual o lugar que eles vão ficar, ou se tem algum conhecido ficarem perto do conhecido. Quando eu falei para essa paciente que sofreu essa questão aí de assédio, né, de assédio moral, perseguição, eu falei, e não teria como você voltar para a Venezuela como se fosse simples, né? E ela falou assim, Diana, é assim, deixa eu te explicar. Existe duas, não sei se o nome, gangues, são dois grupos. E aí, se você não fecha com o grupo, você tem que molhar a mão do outro grupo. E aí você vai tipo numa tirolesa pelo rio, porque o aeroporto está fechado, e eles às vezes não tem boia, e você chega até outro lado e uma pessoa atravessa com você. E custa em torno de 10 mil reais. E eu... Sério? Ela... Sério, é assim. Então, assim... Teve uma experiência que foi muito forte que eu atendi, que foram africanos que não tinham nada a ver em estar lá na residência terapêutica de HIV, de tratamento, que foi o seguinte, eles saíram da África, Moçambique, que é o lugar que fala português, e acho que fala francês também, mas eu falava português com ela. E a ONG desesperada, Diana, chegaram os africanos, e aconteceu uma coisa horrível com eles, você tem que falar, acolher. E o que aconteceu? Na travessia da lancha, eles vão enchendo de gente e não botaram boias de proteção. Então, estava a esposa, o marido seguiu, porque é caro, seguiu pela mata e foi ela e os 2 filhos. E ela estava grávida. E quase chegando no meio, a lancha afundou. E aí ela perdeu o bebê, ela perdeu uma filha e só sobrou um que conseguiu se agarrar nela e todo mundo ajudando. Depois voltou a lancha, conseguiu resgatar. E aí um padre lá do Panamá falou, você tem que falar a verdade, porque a verdade vos libertará. Você tem que denunciar todos os coiotes, porque eles têm que ser presos, essa prática tem que acabar. E aí ela fez a denúncia e deu o nome de todo mundo. E ela foi jurada de morte. E o que eles fizeram para silenciar a dor dela, o medo dela, tudo isso? Falaram, volta para a Colômbia que eu tenho um lugar para você ficar tranquila, comida grátis, ter uma nova vida, um recomeço, recomeçar da onde, trabalhando com o quê, né? Porque é muito difícil lá. Ela tinha mais de 40 anos. E é negra, e tem todo o preconceito que tem. E aí eu conheci ela nessa situação de luto, né? Luto pelo sonho de não ter conseguido. Ela estava saindo da África e indo para os Estados Unidos. Ela queria fazer a travessia, junto com os amigos africanos dela. A gente está se aproximando aqui dos últimos minutos. Daqui a pouco o Instagram vai desligar a live na nossa cara, porque ele adora fazer esse tipo de coisa. Não por aí. Tem algumas questões que surgiram até nos comentários do ponto mais técnico sobre a síndrome. Será que a gente conseguiria abordar isso em 5 minutos? Vamos lá, então. Como tratar, quais os principais sintomas, qual o principal diagnóstico, qual a melhor forma do psicólogo abordar essas questões. E já pode puxar para o encerramento, que eu acho que o Instagram vai encerrar antes da gente terminar. Ai, gente, então vamos lá. Os principais sintomas é o estresse crônico, como se fosse uma síndrome. Rapidinho, só antes, não esquece, galera, tira o print, marca a Diana, tira o print, manda pra Diana, segue ela para ganhar o e-book, hein?
Então vamos lá. Os principais sintomas é um estresse crônico, de você ter muita irritabilidade, falta de apetite, sono, tristeza, choro, um choro disruptivo, assim, você não vê uma certa esperança. Até isso pode se transformar numa depressão, né? Ou num transtorno de ansiedade, pânico, ou qualquer coisa assim. O que a pessoa deve fazer? Procurar um serviço. Quantos serviços estão acontecendo no Brasil, também pela pandemia, mas de acolher imigrantes e sabendo toda a complexidade que envolve eles estarem aqui, né? Então, assim, você sabendo de um imigrante, eu acho que a gente pode estender nossa mão, seja, não sei, dando dicas de português, ou, sei lá, montando grupos. Vamos tentar ensinar essa pessoa, ou, de repente, como se colocar ele no laço social, não deixar a pessoa à margem da sociedade, né? Eu acho que a gente pode fazer tanta coisa, a gente não precisa ser uma ONG, a gente pode ser a ONG, né? E eu acho que a gente pode levar essa mensagem de acolhimento, não é de vitimizar a pessoa saiu, só ela sabe onde aperta o sapato dela, né? Para sair de um país não é só por curiosidade também, né? São sonhos que às vezes são enterrados vivos, né? Aí chega no país e acha, aqui vai ser o lugar, meu Shangri-La, e de repente uma porta na cara, né? Então, eu acho que a gente, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que estar bem atento a tudo isso, né? Não sei se eu respondi tudo, ou minimamente. Respondeu tudo sim. A gente vai passar o e-book, o pessoal segue ela, vamos lá, tirem o print, coloquem no Instagram. Vou ficar até rindo toda vez que eu falar em print. Coloquem no Instagram. Marca a gente, marca a Brax, marca eu, marca a Diana. Já foi pouco para abordar o assunto todo. Tem muitas questões, tem luto, tem complicações, tem perdas, tem muita coisa envolvida no processo de imigração. A Diana só tem uma dica que eu queria que as pessoas, se pudessem, assistissem. A Vida em Mim, está no Netflix. A gente pode botar aqui, A Vida em Mim. É sobre a síndrome da resignação que acontece na Suécia, de crianças entrarem em coma, sobre o processo migratório. É muito interessante. Não é síndrome sobre esse filme, deixando a recomendação aí da Diana, já marca o perfil dela também. Então comentem, compartilhem, botem no histórico, marca também a publicação do vídeo, que aí vai servir para a gente poder encontrar vocês encontrarem o perfil dela. Talvez para deixar a recomendação do filme. Qualquer dúvida, podem escrever pelo direct e, na medida do possível, eu vou estar respondendo. E espero que outras lives virão, muita coisa para falar, né? E eu estou mergulhada muito nesse processo da imigração, né? E dos refugiados, né? A gente já pode trazer uma live falando sobre a diferença, né, entre migração, imigração, emigração. Tem muitas sobre questões. Asilo político, sobre refugiados, é bem, né, interessante. E uma coisa também que eu acho interessante trazer é essa síndrome de resignação não se enquadra na síndrome de Ulisses, mas está diretamente ligada, porque se trata das crianças que chegam a entrar em coma por conta da situação vivenciada do país que foi tirado. Gente, é isso. Basicamente. É isso. Mas assistam a indicação do... E tem as consequências e agravamentos da própria síndrome de Ulisses. E ela falou assim, o pânico, a depressão, tudo isso tem consequências e a forma de tratamento deve mudar com certeza. Porque a gente também tem que abordar a síndrome de Ulisses em si, antes de começar a tratar essas questões, até porque é o fator de ansiedade. É o desencadeia a síndrome, né? Sim, é verdade. É isso, é por aí. Diana quer fazer essa despedida, agora já são 5h18. Obrigada, é muito bom. Eu acho que está disseminando esse saber e, assim, foi uma experiência nua e crua, na veia, tendo que falar, às vezes não entender, suportar a dor do luto, da doença, de tantas coisas, assim, né? Como diriam os colombianos, berraca. Ou seja, tem que ser forte. Mas, assim, não é um forte que a gente endeusa, não. É assim, vai fazer terapia, porque dói, né? Você escuta tanta coisa que você tem que ir para o seu terapeuta também ressignificar tudo isso que chega, né? Importante a gente cuidar também da nossa saúde mental. Eu cuido da minha,
né? E aí vamos caminhando. Ser forte, ser corajoso não é estar bem sempre, não é encarar o problema sem dificuldades, né? Tem as dificuldades, tem o dia a dia, tem os desafios. Yara, se quiser fazer essa despedida, 20 segundos e contando. Tá parecendo aquela despedida do Big Brother. Gente, muito obrigado para vocês que participaram, toda a nossa gratidão. Gratidão, Diana, por ter topado mais essa live junto com a gente. E é isso, muito obrigado, Nicolas, pela